Oi, gente, aqui é o Padre Luciano da Comunidade do Caminho Novo e é com muita alegria que eu quero te acolher aqui para esse início do nosso retiro do Tríduo Pascal, para a gente viver essa Páscoa juntos, né? E hoje, Quinta-feira Santa, eu estou aqui no nosso oratório, na nossa casa aqui em Divinópolis, para falar para vocês um pouquinho sobre a Eucaristia. Hoje é o dia que a gente celebra, né, a instituição da Eucaristia por Jesus. E é por aí que a gente escolheu de começar o nosso retiro, não poderia ser diferente. A gente está começando o nosso Tríduo Pascal e isso começa pela Quinta-feira Santa, que é uma grande festa para a gente, a festa da instituição da Eucaristia na Santa Ceia. O primeiro elemento, talvez, para nos ajudar, é que esse é o último momento de Jesus com seus amigos. O último momento. Você já imaginou? Você sabe o que vai acontecer. Você já viu o que vai acontecer, você sabe que você vai sofrer, que você vai morrer. Jesus sabia também que ele ia ressuscitar com a fé que ele tinha no seu Pai, nosso Pai. Mas ele sabe que é o último momento, assim, humanamente com os seus amigos. Depois é na ressurreição, já é o Jesus ressuscitado, transfigurado. E nesse último momento, com os seus discípulos, com os seus amigos, o que ele escolhe de fazer? Ele escolhe uma refeição. Uma refeição na casa de um amigo, uma refeição com os seus amigos, para partilhar junto um jantar. Um jantar simples, mas um jantar. Pão e vinho. Uma refeição simples, mas uma refeição cheia de significado. Mas por que será que Jesus escolheu exatamente o pão e o vinho? Para deixar para a gente a sua presença real na Eucaristia. Ele poderia ter escolhido outra coisa, mas ele escolheu pão e vinho. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, para introduzir cada um nesse retiro através de uma reflexão sobre a Eucaristia. Eu tenho certeza que vocês vão ficar um pouco assustados, mas o lugar mais adequado para falar da Eucaristia não vai ser aqui no oratório. A gente vai lá para a cozinha aqui da casa. Vem comigo, vamos lá? Tudo começa na cozinha, né? A intimidade de uma pessoa, quando a gente tem realmente uma boa intimidade, começa aqui na cozinha. Então, e toda refeição começa na cozinha e na cozinha da casa. Então eu queria partilhar esse momento com vocês aqui na nossa cozinha, explicando a Eucaristia, preparando alguma coisa. Vamos lá? Então, gente, bem-vindos à cozinha aqui da nossa casa. Uma das cozinhas, né? Uma casa grande, uma casa de retiro. Mas eu queria convidar vocês, então, para a gente fazer essa reflexão sobre a Eucaristia, a fazermos um pão juntos. Porque Jesus escolheu uma refeição muito simples, pão e vinho. Para a gente aqui vai ficar difícil de fazer a reflexão fazendo um vinho. Então eu escolhi de fazer um pão junto com vocês para a gente poder explicar melhor o que é a Eucaristia. Alguns elementos interessantes sobre o pão antes da gente começar. O pão é um alimento. O alimento dá a vida. O próprio Jesus falou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá mais fome. Aquele que vem a mim, crê em mim, nunca mais terá sede. O que isso quer dizer? Quer dizer que Jesus realmente pode nos saciar plenamente. Plenamente Ele que pode dar sentido à nossa vida. Primeira figura do pão. Uma segunda, muito importante, é que o pão não é algo natural. A gente não acha um pão na natureza. A gente vai achar os ingredientes, mas o pão precisa do nosso trabalho. Jesus não pode fazer nada sem você, porque Ele te criou livre, livre para poder amar. E isso é muito importante. E Ele escolheu exatamente um pão para simbolizar isso de uma maneira muito forte, que sem você, Ele não vai poder estar presente na sua vida. Ele nunca vai se impor a você. E um terceiro e último ponto, antes de colocar a mão na massa hoje, literalmente, é que é um trabalho delicado. Não sei se você já fez algum pão algum dia na sua vida, mas o pão é um trabalho delicado. O pão artesanal. O pão lá da padaria, que coloca tudo na máquina, o padeiro já está acostumado, põe a receita, vem a mistura pronta e está pronto. Um pão artesanal, caseiro,
já é diferente. E a gente vai ver um pouquinho hoje. Precisa de cuidado, precisa de atenção. Como dizia o Francisco Azevedo, família não é um prato fácil de preparar. A vida não é um prato fácil de cozinhar. Família, igreja, vida, precisa de atenção. E um pouquinho de descuido, tudo pode desandar. Vamos lá então, vamos fazer o nosso pão e a gente vai refletindo juntos o que isso tem para dizer para nós sobre a Eucaristia e sobre Jesus na tua vida. O primeiro ingrediente então é a farinha. Aqui tem uma pequena mistura de farinha integral e farinha branca. Eu vou aproveitar para dar a minha receita de pão integral para vocês, tá bom? O que eu coloco aqui dentro? 4 xícaras de farinha, 3 xícaras de farinha integral e 1 xícara de farinha branca. Misturo bem e isso vai aqui na nossa vasilha para a gente poder começar, tá bom? Por enquanto só a farinha. Não tem pão sem farinha. E é o primeiro elemento importante, talvez, para a gente pensar na Eucaristia. A farinha, você já tentou ver um grãozinho de farinha? Difícil, né? A farinha é um conjunto. Talvez já o primeiro sinal forte, o primeiro símbolo forte que pode nos falar da Eucaristia é a farinha. Uma farinha de boa qualidade, uma farinha assim bem soltinha, mas farinha cheia de pequenos grãozinhos. A Eucaristia não é algo só para mim. E não pode ser feita só por mim, nem só para mim. A gente faz parte de um todo. Esse todo é a igreja. Talvez a farinha sozinha ainda não seja uma figura da igreja, porque está muito desconexa, estão vendo? A farinha esparramada. Precisa da liga, precisa, né, outras coisas para fazer realmente o pão que vai nos dar a vida. Mas o que fica forte para mim na farinha é isso. São vários grãozinhos, às vezes minúsculos, que um grãozinho de farinha, a gente não vai dar muita importância. Mas se a gente for tirando grãozinho por grãozinho, não vai sobrar nada, porque na verdade são micro grãozinhos na farinha. Assim na nossa vida. Cada um é importante. Você é importante, ok? Então eu vou começar primeiro misturando todos os sólidos aqui nessa mistura, tá bom? E depois a gente vai para os líquidos. Vamos lá. Já pus a farinha. Um outro ingrediente que eu gosto bastante no pão integral é o farelo de trigo. Então vou colocar aqui um pouquinho de farelo de trigo. Aqui vai no olho mesmo, viu, gente? Não tem muita medida, não. Deve ser o quê? Mais ou menos 1 xícara de farelo de trigo que vai aqui dentro. E aí a gente já mistura bem. O farelo de trigo é como a farinha, mas ele é mais rústico. E essa mistura é muito bacana. Uma outra coisa que a gente poderia pensar como figura da Eucaristia é que tem espaço para todo mundo, para criatividade. E a gente pode realmente trabalhar isso de forma criativa dentro da igreja. Podemos colocar o que a gente tiver vontade e todos que chegam são bem-vindos. Claro que dependendo da quantidade e da diferença dos ingredientes, o padeiro vai ter que adaptar, ok? Depois que essa mistura de farinha e farelo já está pronta, eu vou colocar o sal por último. Eu vou colocar o fermento. O fermento, Jesus já falou muito sobre ele no Evangelho. É o que vai fazer crescer a nossa massa. Então coloco aqui um pouquinho de fermento, pus 2 colheres de fermento para fazer esse pão. Vai dar um bom pão. Então 2 colheres de fermento, misturo bastante, ok? Continua misturando. E agora eu vou colocar, para dar uma riqueza no nosso pão, um pouquinho de aveia. Eu prefiro colocar a aveia crua, aquela aveia branquinha, sabe? Mas não tinha. Nesse período de quarentena, também não vou sair para comprar. Então estou colocando aqui uma aveia que a gente tinha, é mais granola do que aveia. Mas não tem problema não. Como eu estava falando, é um prato delicado de preparar, mas todo mundo é bem-vindo. E aí precisa misturar. Precisa dessa diversidade bem misturada. Cada um tem o seu papel
cada um tem a sua função, e a gente vai misturando bem, e assim forma mais ou menos uma mistura bem homogênea, mas diversificada, variada, boa qualidade, bonita. E isso vai ser a base para a gente fazer o nosso pão. Terminei essa mistura dos sólidos, aí por último eu vou colocar então um pouquinho de sal, 2 colherinhas de sal, para dar gosto, né, gente? Se o sal perde o sabor, o que seria do nosso pão? Tá aí, farinha, fermento, sal, farelo de trigo, tudo isso aqui dentro para a gente poder preparar o nosso pão. Gente, a Eucaristia é isso, é o trabalho, é a mão na massa, é o cuidado com cada um, com cada elemento. O trabalho de cada um para fazer esses ingredientes chegarem até aqui, né? Muito importante. Agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. O azeite ajuda a dar liga no pão. Eu não vou nem precisar falar para vocês, imagino, que o azeite realmente é um símbolo forte da unção do Senhor. O Messias, o ungido do Senhor, era ungido com azeite. Os reis eram ungidos com esse azeite. E esse azeite ajuda a dar liga. A Eucaristia, a gente precisa dessa unção. O Espírito Santo já está aqui dentro, agindo na nossa vida, que a gente vai receber. Ainda está muito esfarelado, vocês estão vendo, e aí vai precisar de acrescentar um outro elemento muito importante, que sem o qual o pão não vai dar certo. É a água. Toda medida de água tem que tomar cuidado, depende da umidade do ar, depende da temperatura, então vai muito no olho para a gente vendo a liga que vai dar essa massa. Ô, gente, essa água, princípio do primeiro sacramento que a gente recebeu, não é mesmo? O batismo. A Eucaristia faz realmente uma mistura de tudo isso. Dos outros sacramentos, é um resumo da vida cristã. Vendo com esse pão, que feito com carinho, a gente vai poder partilhar depois. Então a gente vai misturando, fica grudento no início, normal. A igreja, a nossa família, a nossa vida, nem sempre é muito agradável. A gente olha, a gente acha que não vai dar certo. A gente olhando aqui para essa mistura, a gente fica se perguntando, será que vai dar alguma coisa? Vocês lembram? A farinha, todos os grãos muito desconexos e repartidos, com o óleo, presença do Senhor, e com o batismo, a nossa vida com Ele, simbolizada aqui na água, a massa já está ficando mais unida. Ainda tem uns pedacinhos soltos. E aí a gente coloca mais um pouquinho de água. Falei que ia dar a receita do pão para vocês, né? Foi 1 xícara e um pouquinho de água, né? Receita caseira é assim mesmo, né, gente? Se quiser uma receita bem exata, pesando na balança, não vai dar certo. Pronto. O pão, a massa já está ficando muito bacana. E já está ficando bem unida. Talvez eu tenha colocado um pouquinho de água a mais, mas não tem problema não. Na hora de sovar o pão, isso aí vai se resolver. E aí a gente equilibra. Às vezes tem que pôr um pouquinho mais de farinha, um pouquinho menos de farinha. A gente vai vendo. Olha, mostrar aqui para vocês, na minha bacia, já está o pão aqui bem úmido, a massa, na verdade, né? E agora precisa de uma outra etapa. Depois que a gente misturou bem, por isso que eu gosto de vir trabalhar aqui nessa mesa e nessa cozinha. Porque a mesa aqui tem um revestimento de fórmica que é excelente para a gente sovar o pão. Gente, tudo isso na Eucaristia é como se fosse uma grande preparação. A gente misturou, a gente colocou todos os elementos. Está tudo aqui dentro. Está tudo praticamente pronto. Agora precisa de uma última etapa para que essa massa possa descansar um pouquinho. Que última etapa é essa?
É o que a gente acabou de viver na nossa quaresma. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho essa massa. E aí, tem que ser, ao mesmo tempo, com delicadeza e com vigor, para a massa poder pegar. Vamos lá, então? Vamos sovar essa massa. O segredo para o pão crescer é formar o que a gente chama de uma rede de glúten. À medida que a gente vai sovando a massa, com a água, com todos os ingredientes, aquela farinha toda desconexa, com pequenos pedacinhos, vai formando uma massa, e essa massa desenvolve uma rede de glúten, com o glúten do trigo, que está presente na farinha. Gente, na Eucaristia, se não tiver essa rede de unidade entre nós, a igreja ou não cresce, ou murcha. Ao longo dos séculos, a gente atacou muito a rede de glúten da unidade da igreja. É uma pena, porque o Senhor, escolhendo deixar um pão para nós, Ele, o pão da vida, é para que todos participem do mesmo pão. Um dia, quem sabe, a unidade visível da igreja, a gente vai poder participar de novo na mesma mesa da Eucaristia. Pronto, gente, a nossa massa está pronta e o nosso pão daqui a pouquinho já vai estar pronto. Como que a gente faz agora para deixar essa massa descansar? Ela vai precisar de descansar, porque a gente mexeu demais. Cá para nós, eu também vou precisar descansar um pouquinho. Olha, a gente faz uma bolota assim. Vocês estão vendo? Já não está mais grudando na minha mão, ela está fofinha, não está grudando, não está mole demais. Então, fazendo uma pressão aqui na mesa, faz uma bola, assim, ó, bem bonita. Olha aí que bacana. Ficou uma bela massa. Agora o que a gente faz? A gente coloca aqui na bacia onde a gente começou a preparar, pega um pano, cobre e vamos deixar descansar por pelo menos 2 horas. A gente volta daqui a pouquinho. Então, gente, 2 horas depois, a gente está aqui para encontrar o nosso pão. É um pão integral, um pão pesado. Então vocês vão pensar assim, ele não cresceu. É normal, porque esse pão aqui, ele demora para crescer. E na verdade o fermento que eu usei já estava um pouquinho velho e eu não sei realmente a força que ele tinha. Mas enfim, o pão está aqui, está crescendo, está ficando bonito. Agora é hora da gente levar ele para o forno. É assim na Eucaristia. A gente precisa de tempo para deixar o que a gente recebeu crescer em nós. Agora é a parte do calor. Vamos lá? A gente vai para outra cozinha, onde tem um forno que está funcionando, para a gente colocar o nosso pão no forno. Estamos aqui, gente, na outra cozinha e chegou a hora de colocar o nosso pão no forno. O forno já está quente, então eu já vou colocar. Importante colocar o pão no forno já pré-aquecido e esperar. Agora é esperar. Isso também faz parte da Eucaristia. Não tem pão se não tiver um bom forno, bem quente, para a gente assar o nosso pão. Esse calor, esse fogo, vocês já sabem quem é. É o Espírito Santo. Não tem Eucaristia sem esse Espírito Santo, que pode realmente potencializar tudo que a gente recebeu. O Espírito Santo é também a Eucaristia na nossa vida, para deixar crescer realmente e dar fruto. Então daqui a pouquinho a gente volta para a gente ver como que ficou o nosso pão. Aí para você que vai tentar fazer em casa também, mais ou menos uns 40 minutos, tá bom? Essa espera faz parte, gente.
cozinha e a nossa vida de fé não é do dia para a noite, não é mágica. Precisa de tempo para crescer, para cozinhar, para ficar pronto. Até daqui a pouco. Oi, gente. Vamos ver se o pão já ficou pronto? Vamos lá, tem que tomar muito cuidado por causa do calor. E tá aí. Nosso pão já está pronto. Já escorregou, mas não vai cair. Tá aí o nosso pão bem assado. E com esse pão, agora a gente vai terminar esse nosso ensinamento sobre a Eucaristia. Vamos lá para a capela de volta, para o nosso oratório? Vem comigo. Então, gente, aqui estamos no nosso oratório de novo, com o nosso pão, tudo pronto. E, na verdade, não com esse pão, porque é um pão fermentado, mas o pão que Jesus escolheu como Eucaristia para ser presença dele no meio de nós, aqui, nesse altar, o próprio Jesus, na pessoa do sacerdote, vai transformar esse pedaço de pão e o vinho no seu próprio corpo e no seu próprio sangue, para ficar com a gente para sempre. É incrível que ele tenha escolhido isso, para ficar conosco, uma refeição tão simples. E aí é nessa hora que o padre deve tirar o avental de cozinheiro e, na hora da missa, colocar o avental de um outro serviço, o serviço do Cristo, com a sua estola, para poder servir a cada um. Eu não sei se vocês já repararam, mas das 4 narrativas do Evangelho, João não vai contar muito sobre o que aconteceu na instituição da Eucaristia. Ele vai contar um fato muito importante, que é o lava-pés. É um outro jeito de João contar para a gente o que é a Eucaristia. Os 3 outros evangelistas falaram com a gente do pão e do vinho. João vai falar para a gente do lava-pés. Porque a Eucaristia, gente, é serviço. Serviço um do outro, serviço dos nossos irmãos. Na verdade, todos nós cristãos somos chamados, cada um de nós, a nos tornarmos também Eucaristia. O que isso quer dizer? Você tem um chamado para se tornar pão da vida para os seus irmãos, dom de si mesmo, serviço ao outro. Coloca aí o seu avental de serviço lá no seu coração e se coloque a serviço. Isso é ser cristão. Isso é ser Eucaristia. Não fica só achando que Eucaristia é a presença santa e sagrada do Senhor no sacramento do altar. Claro que é, por excelência. Mas se você não se torna também Eucaristia na sua vida, nada disso vai fazer sentido. Você tem que se tornar Eucaristia. Vocês ouviram o sino? Está na hora do almoço e a gente vai lá então para essa refeição, para esse momento que Jesus escolheu para também estar conosco. É isso aí, gente. Eu desejo para vocês um excelente retiro de Páscoa conosco aqui da comunidade do Caminho Novo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se inscreveu no Instagram da Missão Jovem do Caminho Novo, se inscreva, vai seguindo os vídeos. Amanhã tem mais. E hoje à noite a gente se encontra para a celebração da instituição da Eucaristia, o pão da vida no meio de nós. Que Deus abençoe cada um e um santo tríduo pascal para todos nós.